Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Nesta noite fria, 18 graus em Porto Alegre, 1º de agosto, mês do cachorro louco, né? Mês que a gente tem que sobreviver. Se nós chegarmos até setembro, então, aí só vai. E isso serve para tudo, inclusive para o futebol, né? Amanhã, haja coração. Hoje, o programa de hoje, esse Junta Médica, que sempre tem o patrocínio da Hertz, farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos em farmácias de todo o Brasil. O programa de hoje vai falar de dois temas correlatos e que são as principais causas de morte no mundo e no Brasil. Um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia mostra que entre 2008 e 2022, ou seja, em 14 anos, menos de 15 anos, o número de infartos, internações por infarto, aumentou mais de 100%, 158%, entre homens de 5.282 casos de média mensal para 13.645. Mais que dobrou, uma vez e meia a mais. Assim, as mulheres também um pouquinho menos, 157%. De 1930 para 4.973 casos. Por outro lado, estima-se que há 2.231.000 pessoas no Brasil sofreram um AVC e 568 mil ficaram com incapacidade grave. A prevalência foi de 1,6% para homens, entre homens, e 1,4% entre mulheres. Então, vamos falar hoje sobre infarto e AVC, que é basicamente a mesma coisa. Muda talvez o tipo de a oclusão, qual é a artéria oclusa, qual é a isquemia. Depois nós vamos falar sobre isso, mas eu quero apresentar os nossos convidados dessa noite. O doutor Alexandre Chan de Quadros, que é cardiologista, chefe da cardiologia intervencionista do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e do Hospital Divina Providência, professor dos cursos de pós-graduação em cardiologia do Instituto de Cardiologia e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenação do Registro Latino-Americano de Angioplastia em Oclusões Coronarianas Crônicas. O Dr. Diego Bento, cardiologista, médico graduado pela Universidade de Passo Fundo, residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico do corpo clínico e métodos não invasivos do Hospital Moinhos de Vento. O Dr. Paulo Caramori, cardiologista, intervencionista, formado pela Universidade de Toronto e doutor em ciências cardiovasculares pela URGS, chefe da cardiologia da PUC e diretor do CAAT, Medicina Cardiovascular. CAAT, o que é CAAT, do Caramori? CAAT é um curso que começou como um curso que se chamava Curso Avançado de Aterotrombose, que é o que a gente vai falar sobre a respeito hoje, que é o mecanismo que leva à obstrução de artérias. Começou assim e se transformou depois numa coisa que é muito mais de discussão e de ensino de medicina cardíaca e cardiovascular. Obrigado. É isso aí. Vamos começar pela ordem horária. Doutor Diego Bento, o infarto é uma necrose de alguma órgão que deixou de ser irrigado devidamente por sangue. Mais ou menos por aí, grosso modo. Onde alguma artéria teve uma oclusão, teve uma isquemia e deixou de irrigar. Isso pode acontecer tanto no coração, pode acontecer no cérebro, né? Como identificar, doutor? Nossos ouvintes estão aqui, eu sei que tem alguns aqui, tipo o João Antônio, o homem das jaquetas reversíveis Tevas, o homem do Disco Cuecas, ele teve essa semana, tem que fazer um... Ele agora disse que vai cantar, né, Stand By. Ele estava com uma artéria muito oclusa, teve que fazer uma angioplastia. Mas ele e um outro amigo também deve estar por aqui, o César Castro, eles se sentiam muito cansaço, estavam cansados, muito cansados. Quais são os sintomas mais recorrentes, doutor Diego Bento, para que as pessoas possam identificar que tem alguma coisa errada no sistema vascular
de irrigação de órgãos, irrigação sanguínea de órgãos. Boa noite. Boa noite, muito prazer ser convidado para participar dessa mesa redonda aqui, com convidados ilustres aí, como o Alexandre e o Dr. Paulo Caramori. Esse tema aí é muito importante, né? Afinal, é uma doença cerebrovascular, é a primeira causa de morte, de óbitos, né, no mundo todo. Só no Brasil, a mortalidade da doença cerebrovascular em torno de 400 mil óbitos ao ano, isso equivale a mais de 1.000 óbitos ao dia. Isso aí é uma epidemia que está contínua no nosso país e no mundo todo há mais de 20 anos. Né? Em relação à tua pergunta, então, Júlio, os sintomas mais típicos, né, da angina, né, que é a obstrução coronariana, é uma dor, né, uma dor que dá no meio do peito, que normalmente se irradia para membros superiores, para a região cervical. Muitas vezes ela é desencadeada aos esforços, né, e o paciente nota que cada vez menos esforços provoca aquela mesma dor, até por fim ter os episódios em repouso mesmo. Né? Isso aí é o sinal mais típico e patognomônico assim, da angina pectoris, né, que é o sintoma típico da doença arterial coronariana. E essa dor, mas eu tive esses dois amigos, não tiveram dor. Aqui tá até aqui o João Antônio está dizendo que é Stand By Me. Vai cantar agora. Mas um dos amigos sentiu muito cansaço, ele caminhava, cansaço assim, atípico, completamente. Ele estava se sentindo, ele tem 56 anos, 56, 57 anos, ele estava se sentindo com 90 anos. Ele caminhava uma quadra, tinha que parar. Esse é o chamado equivalente anginoso. Né? Muitas vezes os pacientes não têm, né, o sintoma típico, como eu expliquei anteriormente, mas tem um equivalente anginoso que muitas vezes se manifesta dores no abdômen, dor nas costas e o cansaço, né? O cansaço que é muito marcado, muito marcante, né? Principalmente mulheres, pacientes idosos, né, e diabéticos, né, apresentam sintomas assim atípicos, que a gente chama da doença arterial coronariana. Quando o paciente chega no consultório com um sintoma atípico, a gente tem que valorizar muito, né, a questão do risco, né, o risco cardiovascular, analisar os fatores de risco que o paciente tem. Né? Quando um paciente de baixo risco vascular, ou seja, um paciente jovem, que não tem diabetes, que não é hipertenso, que não tem história familiar, que não fuma, apresenta um sintoma atípico, né, uma dor diferente ou um cansaço, né, a gente suspeita menos que seja proveniente da doença arterial coronariana do que um paciente já um diabético, um tabagista que tem história familiar. Chega com a gente suspeita muito mais, a gente vai muito mais investiga muito mais a dor, né, de um paciente com fatores de risco do que um paciente que a probabilidade de ter doença arterial coronariana é bem menor. Obrigado, doutor Diego. Boa noite, doutor Alexandre Chan de Quadros. Eu lembro de um jornalista amigo meu, o Ricardo Vidarte, que ele, no dia anterior, ele faleceu, ele estava no Beira-Rio assistindo um jogo, e ele sentiu um pouco de dor de cabeça, uma dor nas costas, achou que pudesse ser uma gripe. Às vezes, quando não tem algo tão típico, parece que a gente pode considerar uma coisa comum. Quem é que não tem uma dor nas costas? Quem é que não tem, eventualmente, uma dor na cabeça? Dor de cabeça? E ele pediu, inclusive, lá no Beira-Rio, pediu tem um Tilenol aí, tem alguma coisa para dor de cabeça. No outro dia, ele estava na redação e, pum, caiu duro no chão. Eu imagino que ele talvez não fizesse exames com regularidade, talvez, mas existe possibilidade de, em exames regulares, identificar isso, doutor Alexandre? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Júlio, muito obrigado pelo convite, parabéns pela tua iniciativa dessa live para esclarecer para a população temas importantes como o infarto e AVC, cumprimentar o Paulo e o Diego pela parceria aqui nesse evento. Existem vários exames, né? O cardiologista hoje ele dispõe de vários exames para avaliar o risco, como o Diego falou. O principal, o início é a avaliação clínica, a história do paciente, caracterizar o paciente como um paciente de risco, tentar definir se aquele sintoma é um sintoma
suspeito de uma obstrução nas coronárias, que são as veias do coração, e a partir daí existem exames simples como a esteira, depois vão ficando mais sofisticados como uma ecografia, como uma cintilografia, uma tomografia, a ressonância e, por fim, o cateterismo, que é o exame mais fidedigno para identificar se o paciente tem alguma veia entupida e está propenso a ter um infarto. Mas vários pacientes, tem um caso até famoso, que é o caso do Bussunda, que faleceu de infarto na Copa numa Copa do Mundo. O Bussunda tinha feito uma esteira uma semana antes, tinha dado normal. Então, o mais importante é o perfil de risco do paciente. O paciente tem vários fatores de risco, como diabetes, fumo, obesidade, sedentarismo, hipertensão, colesterol, e a gente tem vários fatores. Então, caracterizar esse paciente como um paciente de risco, e a partir daí o próprio paciente, por isso que é importante esse tipo de iniciativa, o próprio paciente tem que fazer check-up, tem que ir no cardiologista, principalmente se tem um sintoma suspeito. E é importante levantar essa questão do infarto silencioso e do infarto com sintomas atípicos, mas a maioria dos infartos, o paciente tem uma dor no peito que é sugestiva de infarto, e também essa questão do cansaço, muitas vezes o paciente se sente muito mal, fica suando frio, tem uma sensação que nunca teve na vida. Então isso deve alertar as pessoas, principalmente essas pessoas que têm esses fatores de risco, para se dirigir à emergência, que é o lugar mais indicado para a gente afastar um diagnóstico de infarto. Outro jornalista, vou lembrando dos jornalistas aí, um amigo meu também. Olha, é perigoso ser meu amigo, hein? O Flávio Portela, lá da Rádio Guaíba, e trabalhava no Tribunal do Tribunal de Justiça ou do TRE, acho que no TRE. Ele se sentiu mal no trabalho, foi lá para o cardiologista, e ficou, enquanto ele aguardava ser atendido, morreu sentado na recepção. Às vezes é tão rápido, doutor Caramog, que não dá tempo. O meu irmão com 50 e... Acho que na época ele tinha 62 anos. Ele estacionou a moto e foi tomar uma cerveja com os amigos, conversar com os amigos, e aí esqueceu. A moto começou a soltar o alarme. Ele disse: eu vou ali em casa pegar 50 metros, buscar o alarme. Quando ele desceu, já se sentiu mal e pum! Não dá aviso antes, senhor doutor? Ou nós que somos assim muito relapsos e vamos deixando para depois e não damos atenção aos sinais, doutor Caramog? Boa noite. Júlio, boa noite. De novo, né? Obrigado pela oportunidade de rever meus amigos Diego Bento e Alexandre Quadros e discutir esse tema que é muito relevante, extremamente relevante, Júlio. Antes de responder a tua pergunta, vou dizer uma coisa, Júlio. Nós vamos pegar um ouvinte teu, hipotético, qualquer um que está ali, e automaticamente nós somos 5 pessoas, né? Nós 4 mais um ouvinte. A notícia ruim é que 2 dessas 5 pessoas, tanto faz quais são as duas, vão morrer de doença cardiovascular. Porque hoje, excluindo câncer e doença cardiovascular, fazem 40% cada uma delas das causas de morte de uma população desenvolvida. E 20% são as outras causas. Então, a gente focar nisso é extremamente relevante, porque esses 40%, né, esses 2 de nós que vão morrer disso, eles podem morrer mais tarde ou evitar morrer disso num período precoce, prestando atenção nos sintomas, que é na linha que tu falou, né? É difícil saber quem vai morrer amanhã, mas é que nem tu perguntar, qual é o carro que vai capotar? Se eu te perguntar isso, tu vai me dizer, é o cara que anda na chuva com pneu careca a 180 por hora. Ele não vai se dar bem. E dirigindo uma Kombi, né? Então, a Kombi seria a genética nossa, vamos dizer. Então, tem várias características que nos põem sob maior risco, que são os que a gente tem chamado aqui de fatores de risco, que são, né, uns 8, 10 fatores de risco para a gente pensar neles. Agora, no momento de ter sintomas, tem 2 tipos de sintomas, vamos dizer, eu costumo comparar os sintomas que são que nem uma montanha, que são coisas crônicas, que estão lá, tem ido no teu médico, tem cuidado daquilo, né? Tem uma manifestação estável, que a gente chama. Então, é um problema crônico da falta de ar, da dor no peito, teu médico está vendo isso contigo. E tem o outro grupo, que são os sintomas agudos, que é parecido com um vulcão. Então, se um de nós aqui, né, nós 4 mais um dos teus espectadores, começar a ter dor no peito ou falta de ar,
sem, como tu tens dito, de maneira atípica, quer dizer, sem uma razão para ter isso. Eu não me bati, não aconteceu nada, estou me sentindo mal, estou suando, tem algo errado, estou com uma dor no peito, e daí a gente considera o peito desde a boca do estômago até o queixo, né? O peito é uma coisa um pouquinho mais ampla do que só o tórax, pode se irradiar para os braços a dor, e ela tem essa característica de aperto ou até às vezes de rasgão. E é uma dor que não alivia com facilidade, ela não diz, eu fiz tal coisa, eu fiquei bom. A gente se sente mal, sente que está doente. Quem tiver uma manifestação desse tipo tem que procurar assistência rápida, e daí não é só o consultório médico, mas precisa ir para um ambiente que possa ser rapidamente diagnosticado e tratado. Pra ter uma ideia, hoje a recomendação é que uma pessoa que chega com dor no peito numa sala de emergência, e isso é recomendado e acontece em Porto Alegre, em 10 minutos tem que ter um eletrocardiograma feito e interpretado pelo médico cardiologista. Porque o vulcão, voltando, né, com a comparação do vulcão, quando ele explode, a gente tem muito pouco tempo para agir. E um ataque cardíaco, quando ele acontece, a gente tem muito pouco tempo para agir. Então, duas coisas. Prevenir, e a outra, tratar rapidamente quando isso estiver acontecendo. Pois é, obrigado, doutor Camargo. Doutor Diego Bento, todos os programas, são 20 programas que a gente fez, acho, mais variados, tem coisas que se repetem. Tabagismo é ruim para tabagismo, álcool em excesso, sedentarismo, pressão alta, diabetes. Isso aqui dá para repete em problemas de rins, intestino, tudo, pulmão, enfim. Mas nós se a gente fosse dar bola para tudo que a gente sente, a gente ia viver no hospital. Eu me lembro que uma vez eu fui correndo morava na Zona Sul, eu saí passando por sinal vermelho para chegar no pronto-socorro, porque eu estava com uma dor muito forte no peito, e aí cheguei lá, era gases, doutor. Era gases. Quando eu descobri que eu não podia tomar vinho branco à noite. Mas como é que a gente pode ter esse acompanhamento mais assim detalhado, doutor? Eu acho que pessoas que passaram de 50 anos fazem exames periódicos com o seu cardiologista, com o seu urologista, com o seu endócrino, enfim. Como é que isso nós podemos alcançar? Olha, outro dia um amigo meu, esse que estava cansado, foi descobrindo ele fez eletro, estava tudo bem, fez todos os exames todos bem. Num cateterismo ele foi descobrir que tinha uma artéria com 98% de oclusão. Como é que nós chegamos a essa situação, doutor Diego Bento? Isso aí é complicado. Por exemplo, tu falaste ali que teve uma dor no peito, né? Uma dor forte no peito, né? Tu já sabe que tu tem essa história familiar que tu falou que teu irmão já teve infarto, né? Tu falaste também, comentou, acho que tem colesterol alto, né? Então, tu já sabe que tu não é um paciente de, assim, já passou dos 40 anos, né, Júlio? Já passou dos 40 anos. Já faz 20, né? Então, tem história familiar, né? Tu tem o colesterol alto, né? Isso que eu saiba. Eu não sei nada mais do que isso aí. Então, tem uma dor no peito, acho que a primeira coisa, todo mundo que tem uma dor no peito, que não sabe de onde vem, tem que procurar um pronto atendimento, né? Onde faça um eletrocardiograma. Pô, tu chegou lá e descobriu que era gases. Ótimo. Mas e se não fosse gases? Eu fui falar, já tem gente se arriando em mim aqui na live. Mas é melhor passar um recibo desse do Com que certeza. Eventualmente... Claro, que existem os pacientes mais ansiosos, né, que são hipervigilantes, que é uma característica da ansiedade, né? O paciente, qualquer sintoma que tem, já acha que está infartando, né? E existe paciente que vai de 2 em 2 meses na emergência, no pronto atendimento, achando que está morrendo e é uma crise de ansiedade, né? Mas esse paciente aí, aos poucos, já vai reconhecendo a sua própria doença da ansiedade. E esse paciente é muito perigoso, porque muitas vezes, alguma vez, ele vai estar realmente com uma síndrome coronariana aguda, com uma artéria quase ocluída e vai achar que é ansiedade. Então, essas coisas se confundem. Para complementar antes ali o que o Caramoro tinha falado, paciente com infarto, que chega infartado na emergência, metade dos pacientes, homens, não tiveram sintoma algum. E o sintoma do infarto é o primeiro, entende? Mulheres mais ainda, mais de 60% das mulheres
né, não tiveram sintoma algum antes do infarto, do evento possivelmente fatal. Então, por isso que é importante, né, não minimizar, não subestimar, né, esses sintomas e procurar um pronto atendimento que está lá esperando o paciente chegar. Nós estamos falando aqui sobre infarto, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre AVCs também, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, enfim. Doutor Alexandre, o infarto é uma espécie de necrose, é uma necrose. O tamanho do infarto pode ser fatal, mas ele pode não matar, ele pode deixar uma parte do coração necrosado, mas a pessoa continua vivendo. Não tem recuperação, depois que morreu essa parte do coração, não tem mais volta, é isso? O coração, hoje, com o tratamento clínico moderno que a gente tem, a gente consegue estabilizar a maior parte dos pacientes com infarto e recuperar a função cardíaca num grande percentual de pacientes. Claro que depende do tipo de infarto, e uma coisa importante, comentando a tua situação aí dos gases, é muito melhor tu ir com gases para emergência do que tu chegar 12 horas depois com um infarto e o teu coração já tá completamente destruído. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a taxa de liberação de pacientes numa emergência que tem infarto e não é diagnosticado é menos de 2%. Existem casos com infartos menores e tal. Então, o tratamento clínico atual do infarto ele é muito efetivo, e o infarto talvez seja a doença na medicina mais estudada. Deve existir milhões de pacientes incluídos em estudos científicos com infarto. E as métricas, os protocolos, as diretrizes para atender o infarto, elas são muito bem definidas. Isso que o Caramori falou é muito importante. O paciente que entra com dor no peito numa emergência, ele tem que fazer um eletrocardiograma em menos de 10 minutos. Se ele tem um infarto, a gente tem que botar na mesa para fazer um cateterismo em menos de 60 minutos. Para vocês terem uma ideia, no Instituto de Cardiologia, o nosso tempo médio entre a entrada de um paciente com infarto e a desobstrução da coronária é 45 minutos. Isso, e já há meses a gente atinge essa que é um tempo excelente, é recomendado pelas diretrizes mundiais, e a gente tem lá uma equipe que está sempre lá. Então, o infarto, a gente pode dizer, a mortalidade do infarto hoje, o paciente que entra no hospital, a gente sabe que muitos pacientes têm infarto e acabam morrendo antes de chegar no hospital, até sem diagnóstico, a morte súbita, né, que se diz. Mas a mortalidade hoje, também no Instituto de Cardiologia, onde a gente tem esses dados mapeados, é 7%. Dos outros 93 que sobrevivem, tem um percentual que fica com uma sequela, e essa sequela pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser uma série de outras patologias, mas dá para dizer que a maioria dos pacientes fica muito bem com o tratamento atual. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Caramori, o senhor é especialista em exame de cateterismo. Você está brincando aqui antes que fazem 1 minuto. O paciente diz assim: estou pronto para fazer o exame, mas eu já fiz o exame. Quais as artérias mais frequentemente estão entupidas, doutor? E com mais facilidade e mais frequência aparecem entupidas? Bom, Júlio, primeiro, fora da brincadeira, assim, todo hospital hoje tem que ter um grupo de médicos que seja treinado em fazer cateterismo cardíaco, porque, como o Alexandre chamou a atenção, e ele também trabalha nessa área, é necessário para um bom atendimento que tenha um cateterismo cardíaco disponível. Onde que não tem? Nos hospitais que não tem equipamento ou não tem equipe. Mas a maior parte dos lugares já está pronto para fazer isso. Quando alguém chega e está tendo um ataque cardíaco ou infarto, é porque alguma artéria está obstruída. No coração, a gente só tem, grosseiramente falando, 3 artérias. Elas têm vários ramos, mas tem 3 vasos que podem estar ocluídos. E no cateterismo cardíaco, a gente rapidamente examina esses 3 para confirmar o achado da avaliação inicial da emergência, que é o achado do eletrocardiograma e da avaliação clínica do médico da emergência. Isso vai achando o local da obstrução, né, enxergando o local da obstrução, vai se estabelecer uma estratégia também que tem que ser executada em muito poucos minutos, como já foi dito, para desobstruir a artéria. Daí eu vou usar de novo o exemplo do vulcão. A gente tem que fazer o vulcão parar de atuar, senão ele causa um dano muito grande. Então, a extensão do dano é proporcional não só ao tamanho da artéria que obstruiu, né? Tem artérias maiores, menores, que nem uma rua, né? Tem uma rua que passa um carro, tem a freeway,
tem, né, avenidas grandes que passam 5 carros. Pois bem, se uma avenida grande obstrui, o dano deve ser maior. Se a gente demorar para desobstruir, o dano vai sendo crescente e o risco do paciente também é crescente. Só para assim, traçar números mágicos quase, no passado, quando não se desobstruía a artéria, um infarto tinha uma mortalidade de 30%. Hoje, se alguém for chegar rapidamente no hospital, for atendido nas primeiras horas e o paciente chegar cedo e o hospital for rápido, a mortalidade pode ser tão baixa quanto 3%. Foi o que o Daí doutor essa Alexandre diferença falou que aí, né? o Alexandre falou entre o 7 e o 3, que eu estou mencionando aqui, é a velocidade que o paciente chega no hospital. Porque o hospital fazendo tudo certo, se o paciente chegar tarde, 7%. E se o paciente chegar rapidamente na primeira hora, por hipótese? Bom, daí a gente quer que os números sejam bem baixos. Porque é que nem apagar um incêndio cedo. Essa técnica do stent, doutor, explique para nós o que é o stent, essa molinha mágica. O stent é um dispositivo que garante que com maior taxa de sucesso, que essa desobstrução seja efetiva. Vê bem, quando a artéria oclui, o que oclui ela? É uma placa de gordura e um coágulo de sangue. A placa de gordura estava lá na artéria, ela rompeu, ela se expôs ao sangue, o sangue que está passando reconhece aquilo como uma coisa estranha e forma um coágulo, fecha a artéria. E daí não passa mais sangue, subitamente. Então, tem duas linhas para desobstruir isso, uma usando medicações, que deve ser usada no ambiente que não tem cateterismo, ou cateterismo cardíaco. O cateterismo é o melhor, mas ele tem que estar disponível, senão tem que usar o remédio para infundir e dissolver o coágulo. Com cateterismo, Júlio, a gente passa um fiozinho, passa um balão, dilata aquela obstrução, o fluxo de sangue volta para o lugar e a gente termina o procedimento colocando um stent, que é essa molinha que um paciente meu, Galdério, disse que é um estaqueamento. A gente vai estaquear a artéria de tal maneira que ela não volte a fechar naquele lugar. Ignorância do tio Júlio. Esse cateterismo é uma espécie de rotorrouter que vai lá e desobstrui o cano. As sujeiras descem pelo cano. A propaganda diz assim, você usa a rotorrouter e a sujeira desce pelo cano. Essa sujeira, essas placas descendo entrando na circulação sanguínea, não pode causar problema em alguma área do organismo, não? Não, pode, Júlio, pode causar principalmente no próprio coração, mas né, tudo que a gente faz é estruturado de maneira que a obstrução ela dissolva com o tratamento que a gente dá junto, né? A gente abre o caminhozinho e o sangue com o remédio começa a passar ali e diminui a chance disso acontecer, e quando a gente coloca o stent, a gente empurra esse material, essa placa, para contra a parede. Então imagina num túnel de estrada que caiu, teu desejo é passar com um material bem pequenininho lá e empurrar para os lados, de tal maneira que aquilo fique preso contra a parede. Então, isso é uma limitação, vamos dizer, mas é uma limitação pequena comparado com o benefício que é desobstruir a artéria e manter ela aberta. Obrigado. Doutor Alexandre, e o AVC? AVC é uma obstrução, também há uma obstrução, só que pode acontecer de duas formas. Pode ser uma obstrução, que é o AVC isquêmico, que é uma isquemia, ou pode ser um AVC hemorrágico, quando explode, quando uma veia arrebenta, com uma mangueira que abre e solta água para tudo quanto é lado. Como é que também tem a ver com o sistema circulatório, tem a ver também com pressão alta, tem a ver com as mesmas causas do infarto, doutor? O AVC, as causas, elas é semelhante, claro que o AVC isquêmico é semelhante ao infarto, né? O AVC hemorrágico ele é causado geralmente por uma ruptura de uma artéria em pacientes que têm pressão muito alta e muito descontrolada, ou em pessoas que têm um aneurisma cerebral, que é uma coisa, muitas vezes, uma tendência congênita ou uma malformação congênita. Então, teria essas três principais causas para o AVC hemorrágico, que é uma situação diferente do infarto. O AVC isquêmico, ele tem os mesmos fatores de risco que o infarto, mas ali a hipertensão ela tem um papel mais importante do que no infarto, onde geralmente o colesterol e o fumo têm um papel mais relevante. E o AVC isquêmico, ele basicamente tem duas causas. Ele pode ser causado por uma obstrução das artérias de dentro do cérebro, assim como o infarto é causado pela obstrução das artérias do coração. Quando a gente fala em artérias, o termo leigo é veias, né? As pessoas que estão escutando aí, que não estão tão familiarizadas,
Às vezes o paciente tem uma obstrução na carótida, que é essa artéria que corre aqui no pescoço, dos dois lados, que a gente sente o pulso aqui, e essa obstrução ela pode entupir a carótida ou soltar um pedaço que vai para dentro do cérebro. E a outra causa, que também não é raro, mas é menos comum, é a formação de um coágulo dentro do coração, e esse coágulo se desprende e sobe aqui pelas artérias do pescoço e vai para o cérebro. Então, cada uma dessas situações, ela tem, vamos dizer assim, tratamentos diferentes, mas no AVC, também a mesma lógica do infarto, de ir para a emergência e chegar o quanto antes para poder receber o tratamento ideal, que no caso é a medicação para dissolver o coágulo, ou um tratamento semelhante ao cateterismo, só que um cateterismo cerebral com a colocação também de stent. Tem, eu não sabia disso. Fala, eu ia lhe perguntar não, isso, achando que é uma grande ignorância minha. Tem um cateterismo cerebral? O nome, na verdade, é arteriografia cerebral, né? Então, mas o princípio é o mesmo. Se introduz um catéter, aí no caso, geralmente pela perna, que vai pela aorta, chega nas carótidas e entra para dentro da circulação cerebral. Esse é um exame que é, na grande maioria das vezes, feito por especialistas chamados neuroradiologistas. Eu e o Caramori, nós somos da parte cardíaca, né? Que nós fazemos cateterismo cardíaco. Então, os grandes hospitais de Porto Alegre do Brasil hoje têm equipes de tratamento agudo do AVC e se o paciente chega rápido e dependendo da tomografia, dependendo do quadro clínico do paciente, é indicado fazer o que se chama de trombólise, que é a dissolução do trombo com uma medicação, ou o próprio cateterismo. Então, isso é uma situação que não tem uma regra assim que dê para explicar para a população, porque isso tem que ser visto na chegada do paciente, aí a equipe vai aplicar o tratamento mais indicado. Obrigado. Doutor Diego, sempre fica com o paciente, assim, grosso modo, a mim me parece que o paciente de AVC sempre fica com alguma sequela diferente do paciente do coração, que, em geral, se recupera, tem quase que uma vida normal. Ou é só impressão minha? Olha, via de regra, né, quando é estabelecida uma perda de circulação em alguma localização do cérebro, né, o paciente realmente fica com alguma sequela motora, sensitiva, fala, né, porém, existem também os eventos transitórios, né, que é uma perda de circulação temporária, que o paciente tem sintomas como se estivesse tendo um AVC completo, né, pode ter alteração da fala, alteração do equilíbrio, alteração da marcha, alteração da visão, né, e certo tempo após ele desaparece. Né? Isso é um sinal indicativo que ele tem uma doença importante, mas que não foi um evento isquêmico completo. Né? Mas quando ocorre um evento isquêmico completo ou uma hemorragia que vai também diminuir a circulação sanguínea naquela porção do cérebro, a sequela quase sempre permanece na vida toda do paciente depois, né? Tá, eu vou, daqui a pouco, daqui a 2 minutinhos, eu vou deixar vocês conversando sozinhos. Antes, eu só quero mandar um abraço aqui para quem me manda um oi aqui na live. Manda um oi, se você não mandou ainda, diz da onde você está falando, eu vou mandar um oi para você. A Vânia Lofiego, o Carlos Chiran, o Ademir Bisotto de Cachoeirinha, a Ana Barbosa, o Dalnei Furo, o Ricardo Guerra, a Vera Lúcia Renner, o Rinaldo Penteado, o Ivan Quilian, Silvana Ferraro, o Sérgio Pinheiro, o Ivan Marcelo, o João Antônio, o Homem Estentado, o Irene Vobeto, a Vera Silva, o Sérgio da Luz, a Dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, o Nilo Cardoso, o Jorge Luiz Djongo, Marcos Giovanni Rustatzes, o Irineu Grison, o Egídio Farias, lá de São Sebastião do Caí, também lá de João Paulo da Fontoura, hoje em Tramandaí, o homem que é lá de Taquari, o Valdir Abreu, o Roberto Bento da Silva, a Rejane Zancaro, o Ireneu Grison, ali a Mara Ribeiro Mana, o Jack Flash, o Heron Ferreira, a Clara Maria Silva, o Ricardo Osório, o Israel Bisotto, quem mais aqui? A Ju Petec, o Renato Ferreira, o Celso Valente Pereira, a Michele Miller, o Geraldo Debastiani, o André Loser, Júlio Martins, Agnaldo Gonçalves, José Ribas, Luciana Brambila, Ivan Marcelo, Luiz Kuhn, Lenice dos Santos, Rodrigo
de Ataídes. Quem mais que manda? O Ari Alcântara, de Brasília. Dunk Warter, Blay dos Santos. Moisés Hoffman, Olivia Vivan, a Sandra Paraguaçu, Paulo Renato Lousado, Moisés Hoffman, a Maia Cáusia, o Cledson Samoklav, deve ser ucraniano, Cledson Samoklavlova, a Ana Maria Alice, o Eloy Mazocchini. Depois, se vocês mandarem mais oi, eu leio aqui. Vou deixar vocês, conforme combinado, uns 5 minutos aí conversando entre si sobre aquilo que acontece mais frequentemente ou aquilo que tem acontecido ultimamente nos consultórios de vocês, e nós vamos ficar só como voyeur assistindo aqui de bituca, tá? Gostei do voyeur do Júlio. Por isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? A gente fala, o Júlio falou que, né, que os pacientes vão dos seus médicos e se cuidam. E presta atenção nas recomendações. Vou perguntar primeiro para o Alexandre. Alexandre, comenta um pouco sobre o quanto que a gente consegue ser efetivo como sociedade para controlar, por exemplo, o colesterol. A gente vai no médico, recebe remédio, mas a gente chega onde devia chegar para controlar isso? E o quanto que é importante controlar colesterol? Eu acho que colesterol como eu falei antes, né, Caramori, eu acho que é uma pergunta muito relevante que fizesse. O colesterol é um dos pilares, né, da prevenção cardiovascular, junto com a hipertensão e com o tabagismo. Mas eu acho que a gente já está pegando no consultório uma proporção de pacientes que estão interessados em controlar o fator de risco, né? A gente sabe que na população, hoje em dia, eu acho que cada vez menos, né? A gente tem visto assim uma conscientização cada vez maior das pessoas, né? Mas a gente pega uma parcela de pessoas interessadas. A gente sabe que tem muitas pessoas que não estão no consultório ali, estão seguindo com um estilo de vida pouco saudável, com alimentação inadequada. E eu acho, assim, até um viés pessoal meu, por gostar muito de exercício físico, eu acho que o mais importante, assim, que eu acho que nós, como sociedade, nós teríamos que investir na atividade física, porque a atividade física, eu sempre falo para meus pacientes isso, além dela ser, por si só, um fator protetor para a doença cardiovascular, ela controla vários fatores, ela controla a hipertensão, ela controla a obesidade, ela controla a diabetes, ela controla o sedentarismo, obviamente. Então, eu sempre tento, obviamente, quando o paciente precisa de uma intervenção terapêutica, que hoje em dia é o mais comum, né? A gente é da época, eu e o Caramori, a gente se formou em 88, né? Na mesma turma da faculdade. E na época eu me lembro do ambulatório, tu deve te lembrar. É bem mais velho que eu. O ambulatório que a gente fazia na medicina interna no clínicas, a gente atendia os pacientes com colesterol e não tinha o que fazer com o paciente. Porque naquela época, 89, 90, a gente só tinha uma medicação, que era a lovastatina, que era uma medicação da Merck que estava sendo lançada, que era uma fortuna e os pacientes não tinham condição de pagar. Então a gente via muito paciente infartando no ambulatório. Hoje em dia é muito menos frequente, porque esses pacientes que têm colesterol de 300, 350, que não é uma coisa rara, né? O paciente com esse perfil, a gente consegue baixar muito o colesterol. Então, acho que a gente testemunhou uma evolução muito grande na prevenção e no tratamento clínico ao longo desses, vamos dizer, 30 anos que eu tô formado. É muito bem importante. Falado. Mas, Diego, só não repete colesterol, Diego. Conta de dieta, hipertensão, fala do importante da atividade física também é o paciente ter um autoconhecimento do seu próprio corpo, né? Ele passa a se preocupar, né, em emagrecer, em ter um rendimento melhor na atividade física, e isso aí vale bastante. Em relação ao colesterol, às vezes até quando a questão genética é importante, muitas vezes é importante, né? A alimentação ela é importante, mas a alimentação, né, uma dieta adequada, ela tem um poder de, no máximo, 30%, 35% em modificar o perfil lipídico, né? Então, invariavelmente, né, quando tem essa questão genética, a medicação, ela, apesar da dieta ser importante, a medicação é fundamental, ainda mais em paciente que já tem doença, né? Já tem doença estabelecida.
Eu queria queria chamar a atenção quando eu te perguntei, porque você falasse muito bem, né, do paciente que chega e está dentro do consultório médico. Agora, do ponto de vista de população, tem que deixar um alerta aqui, porque daí cabe a todo mundo, né, todas as pessoas que estão nos ouvindo e aos médicos também. Fazer a pessoa ter acesso e fazer com que o indivíduo acredite que aquilo faz bem para ele é fundamental. Então, esses fatores de risco, tipo colesterol, ninguém sente qual é o seu colesterol. A sua pressão alta, também ninguém sente direito qual é a sua pressão. Tem que medir e tratar. Glicose no sangue, normalmente a pessoa não sente qual é o seu nível de glicose, só vai sentir se ele estiver muito descontrolado. Então, esse tipo de fator de risco a gente trata, né? A gente está falando dos fatores de risco. Esses 3, eles precisam ser medidos, precisam ser tratados pelos médicos e tem que acreditar que isso diminui. Tem um estudo já antigo mostrando que quem trata todos os fatores de risco reduz em 90% a chance de ter um infarto. É muita diferença, então evitar essas coisas e tratar elas tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Mas tem que acreditar, tem que ter acesso. E para quem está nos ouvindo, né, agora aqui, provavelmente a maior parte das pessoas tem condição de ter acesso. Então procure acesso e trate e acredite que aqueles numerozinhos do esfigmomanômetro na pressão ou do laboratório dizendo qual é a sua glicose ou qual é o seu colesterol vão ter impacto no risco de ter essas coisas que a gente está discutindo aqui, que são o infarto e AVC. Voltei. Estava aqui ouvindo. Estava ouvindo aqui. Tu falaste em 350 de colesterol. E aí a gente fala do caso da gente. Um dia eu liguei, eu tinha lá 36 anos. Eu liguei para um amigo meu que fazia um tempo que eu não via. Eu precisava, ele era prestador de um determinado serviço que eu precisava. Liguei para a casa dele. Tá aí o Roberto. Aí a senhora, quem gostaria de falar? É o Júlio, um amigo deles. Faz um ano que o Roberto faleceu. Eu disse, como assim? Ele teve morte súbita. E eu disse, ai, tinha minha idade, eu vou fazer exames. Nunca tinha feito exames de sangue. Fui fazer os exames de sangue. Eu achei meus resultados meio estranhos, né? Liguei para o meu irmão mais velho e disse, meu irmão, aqui dá dando 450 de colesterol e 1.415 de triglicerídeo. Eu disse assim. Aí o meu irmão disse assim, meu irmão, larga devagarinho o telefone, não te mexe que eu estou passando aí, vou te levar no meu médico agora. Me levou no cardiologista. E o cardiologista só faltou me dizer que eu ia morrer na semana seguinte, né? E eu passei a tomar, foi no final da década de 90, 96, 97, 98, acho que 98. Aí tinha só a lovastatina, como disse o Alexandre. E eu passei a tomar, eu fiz primeiro uma dieta de 40 dias, tentei mudar um pouco o meu estilo de alimentação, tal, emagreci. Mas antes de tudo ele disse assim para mim, não, mas vamos fazer uma contraprova. Tu vai num outro laboratório que é melhor que esse que tu fez e vamos fazer a contraprova. E aí os 1.415 de colesterol de triglicerídeo foi para quase 3.000. E o triglicerídeo, né? Para quase 3.000 de triglicerídeo, o colesterol foi para 600. Eu nunca tive uma alimentação tão desregrada, Isso pode ser fator genético? Hoje eu controlo, eu tomo remédio para tudo, né? Eu controlo ali, ó. A cada 2 dias eu meço a pressão, a cada 2 dias eu meço a glicose, eu faço exames de 2 meses, eu encho o saco do meu endócrino, mas eu já, pelas contas do meu médico, daquele médico lá, eu já teria morrido, né? Esses números absurdos, assim, só pode ser fator genético? Eu pergunto para quem possa responder aí. Não, com certeza, Júlio. Isso é uma coisa chamada hipercolesterolemia heterozigótica, provavelmente, que é um gene que tu tem que te predispõe a ter esse aumento desses níveis de colesterol. É importante saber que se tu não tivesse tomado o remédio, provavelmente teu médico teria acertado a previsão dele, né? Então, isso é importante. Eu quero até fazer um alerta aqui, porque eu tenho atendido uma certa frequência no consultório pessoas questionando muito o uso da estatina, que é essa medicação aí. E parece que existem livros, inclusive, falando que a estatina tem efeitos ocultos e a longo prazo, e câncer, e não sei mais o que. E é uma coisa que, quando eu começo a falar, eu começo até a ficar meio indignado com isso, porque eu acho que é uma coisa é um desserviço tão grande para a população, travestido de uma pseudociência, porque as pessoas realmente não sabem. Elas pegam um livro, leem aquele livro e acham que aquilo ali é verdade. Então,
O que a gente vê, na verdade, que a gente tem visto, que eu comentei antes, a minha experiência pessoal e as estatísticas que o Caramori também menciona, é uma diminuição muito grande da taxa de infarto, da mortalidade do infarto, em virtude da prevenção com essas medicações. Antigamente, a estatina era uma medicação muito cara, então se dizia que o laboratório estava por trás e que os médicos estavam a serviço do laboratório. Hoje em dia, tu compra a simvastatina por 10 pila, ou 5 pila na farmácia. Então, e a atorvastatina custa 20, 30 pila. Então, não dá mais para dizer isso. Então, eu realmente não entendo por que acontece esse tipo de coisa, porque para nós, cardiologistas, não é para querer receitar para todo mundo. Muita gente não precisa, mas um caso que nem o do Júlio, com esses níveis de colesterol, tu não terias conseguido atingir o teu controle se não fosse essa medicação que é muito efetiva para isso. Minha última medida, há 2 meses atrás, estava 180 de colesterol e 210 de triglicerídeo. Ah, meu triglicerídeo tá alto, perto do que eu já tive, 210 não é nada, tá uma maravilha. Né? Tá ótimo. E eu digo o seguinte em relação ao remédio, eu digo assim, se os caras estudaram tanto para achar uma medicação, investiram bilhões, eu vou ficar fazendo doce aí, eu quero aproveitar isso aí, né? Porque tem gente que acha que remédio faz mal, realmente, né? Para a doença, faz mal para a doença. Eu quero falar aqui da Hertz um pouquinho, depois já vou passar para os... Quando você vai ouvindo aí, eu te juro falar da Hertz, vai ali, se inscreve no canal, inscrever-se no canal. Puxa vida, né? Você ainda não faz parte do canal do Tio Júlio? Inscreva-se no canal. E aí eu vou falar para vocês aqui de 2 medicações da Hertz. O Gastrobion, que é um antiácido e antiflatulento. O Tio Júlio não tem mais problema de achar que está morrendo do coração e foi só gases, né? Conta com uma ação 4 em 1, que age no alívio da azia, gases, acidez estomacal e má digestão, disponível no sabor cereja, Gastrobion. Tem também o Hepatilon. Hepatilon alivia os sintomas da má digestão de forma prática e eficaz, disponível em 4 diferentes formatos: flaconetes, solução, gotas e cápsulas, e se adapta a diferentes rotinas e oferece a melhor solução para cada necessidade. E, por fim, o Rapilax, que é um laxante que estimula o funcionamento do intestino, proporcionando um efeito suave e eficaz. Hertz, a farmacêutica especialista em consumer health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Agora vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Tem um ouvinte aqui que mandou uma pergunta, eu não sei como é que é. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer, mas eu vou perguntar e vou... Aí quem quiser responder, quem se achar... o Valdair, ele diz assim, questiona os participantes qual o anti-inflamatório de escolha para prevenir infarto e qual exame se usa para detectar as placas arteriais da arteriosclerose. Essa é boa para o Diego. E por que se formam as placas nos vasos? Tá bom, pode vir comigo. Bom, anti-inflamatório, né? Acho que a pergunta diz a respeito a causa, né, da doença arterial coronariana e dos eventos agudos, basicamente é uma causa inflamatória, né? O pico que ocorre um crescimento da placa aterosclerótica, né, até que ocorra uma ruptura da parede da placa, do endotélio, e daí começa-se uma cascata de coagulação. É como se fosse assim, ter um lago cheio de piranha e atirar uma picanha lá dentro, né? Daí aparece tudo que é fatores de coagulação, se juntam e formam um grande êmbolo que oclui, né, a artéria coronária ou então uma artéria cerebral. Então, o anti-inflamatório, a gente pensa em anti-inflamatório no cataflã, no nimesulida, mas o anti-inflamatório principal para que se atua nisso aí é a aspirina, né, o ácido acetil salicílico. Né, ele inibe, né, a agregação plaquetária, né, no início da rota. Ele inibe, né, não bloqueia. Seria, nos Estados Unidos, a aspirina, a maioria da população toma pelo menos um comprimido de aspirina por dia. Isso é recomendável, doutor? Não, para prevenção primária, né, um paciente que não tem nenhum fator de risco, nunca teve nenhum evento cerebrovascular,
né, não tem indicação. Porém, pacientes que já tiveram evento coronariano ou cerebrovascular, daí sim, todos têm a recomendação de usar, né? Obrigado. Quem responde agora, eu vou deixar aqui aberto para aqui. Quem responde aqui é o Egídio Farias. Ele pergunta: existe algum estudo científico ou é mito que os infartos acontecem mais no inverno e de domingo para segunda devido às pessoas abusarem de comidas? Bom, teve uma publicação recente retomando isso, né? Parece que o infarto acontece sim mais na segunda-feira. Um pouquinho mais no domingo e mais na segunda-feira. A proporção é pouca, é pequena, mas é um pouco maior e ao longo dos anos tem tido estudos indicando isso. Mas tem duas explicações, assim, né? Uma que o pessoal que é mais largado gosta de usar, que é o estresse do trabalho que faz as pessoas infartarem. A outra, ou é o jogo de futebol também. Muito colorado aí, tendo infarto aí, né? E a outra que é o que explica também, tem mais infartos em períodos de festas, que é o excesso, né? Os excessos que as pessoas cometem durante o fim de semana e durante os períodos de festa. Então, há um pouco, o aumento é pequeno, existe, mas eu acho que não é uma característica que a gente deva se ater de maneira importante, assim, porque o que tem que fazer é cuidar de todos os fatores de risco possível que estão ao nosso alcance, consultando o médico, medindo, como eu falei, colesterol, glicose, pressão e atuando sobre isso. Alguém botou no chat aqui, eu achei interessante, a caminhada não é melhor que estatina? São coisas que não são competitivas, são armas que tu tens para tratar e diminuir o teu risco. Então, se a caminhada é suficiente para alguém e os níveis de colesterol são baixos, tudo bem. Agora, se não são, tem que tratar de maneira adequada e esse tratamento é com medicação que seja efetiva. As estatinas não só diminuem o colesterol, né? Essas classes, tem mais do que uma classe hoje de droga que trata o colesterol, mas esses remédios não só diminuem o nível no laboratório, como diminuem a chance da pessoa infartar ou morrer. Então, o laboratório é só uma maneira da gente medir e determinar quem que precisa de mais tratamento ou menos tratamento, ou nenhum até. Agora, o efeito final é não morrer, não infartar, não precisar ir fazer um cateterismo cardíaco. O Luiz Kuhn pergunta se a obstrução ocorrendo na coronária esquerda, que é a principal, dificilmente tem salvação, ele pergunta. Não sei se pergunta está afirmando. O Caramori falou antes a diferença das artérias coronárias. A coronária esquerda ela é a maior, porque ela tem 2 ramos importantes, e a direita só tem um. Então, o tronco da coronária esquerda, que é a origem dessa coronária esquerda, quando tem um infarto ali, muitas vezes é fatal, realmente. Mas hoje em dia, com a tecnologia moderna, que a gente até umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz um caso assim lá no Instituto de Cardiologia, uma mulher de 50 anos que tinha uma oclusão do tronco da coronária esquerda, ela veio para fazer um cateterismo, teve uma parada cardíaca de 5 minutos, a gente reanimou, conseguiu colocar o stent e ela teve uma ótima recuperação. Mas é uma situação que muitas vezes leva ao óbito, porque é muito rápido e não dá tempo da gente conseguir fazer o procedimento. Mandem suas perguntas, nós temos ainda aí 7 ou 10 minutos de programa, mande as suas perguntas, não deixe para depois. A Vera Silva pergunta assim: quem fez cateterismo e constatou que tem um ramo obstruído e é colocada o stent, deve repetir de quanto em quanto tempo o cateterismo? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque hoje a gente é direcionado para medir o impacto das coisas sem precisar entrar dentro do paciente com cateterismo, né? Então, quem faz o cateterismo faz atendendo um paciente que tem indicadores que mostram que deva haver o problema. Então, a gente não entra lá dentro só para checar o que está acontecendo. Então, a rigor, a resposta é: não se checa por cateterismo, mas se observa o andamento do paciente e se tiver alterações, eventualmente tenha que voltar lá e revisar isso. Com a tecnologia atual, que se tratam obstruções nas coronárias, a chance de precisar dessa obstrução voltar ou de precisar ser tratada novamente é muito mais baixa, né? Dependendo do tipo de lesão, chega a números tão baixos como 3, 4, 5%. Lesões que são longas, obstruções maiores, paciente com diabetes, esses números são mais altos, sem dúvida. Mas hoje está o resultado está tão melhor do que já foi no passado, que a regra é: observa, mede, faz exames, manda lá para o Dr. Diego fazer teste de esforço,
ouve os sintomas e só mexe naquilo de novo se for necessário, só invade o paciente de novo se for necessário. Ela falou sobre oclusão. Oclusão, se for crônica, é um outro caminho, né? Não é a oclusão aguda essa do infarto. O infarto fecha subitamente a artéria, a pessoa passa muito mal, tem que abrir sempre. A oclusão que já está estabelecida, que a gente encontra meio que, entre aspas, por acaso, não sabe quando ela aconteceu, ela tem que ser avaliada de uma maneira mais sólida e, às vezes, sim, tem que ser recanalizada. Mas é um pouquinho, é diferente a situação, de novo, a situação de apagar um incêndio ou de fugir do vulcão para uma situação mais calma e mais tranquila. Outro dia eu vi uma apresentação de um exame de imagem que fazem em 3D, que entra, é como se tivesse um drone entrando por dentro das artérias e vendo a oclusão ou não. Isso ainda é de volta para o futuro ou já é realidade? Eu acho que tu deve ter visto um exame chamado tomografia de coerência óptica, que é um exame bem sofisticado, que a gente introduz um transdutor, um catéter com um transdutor na ponta, e realmente a gente consegue gerar esse tipo de imagem que parece que tu está num filme de ficção científica. Isso é um método que se utiliza em casos bem pontuais, assim, quando a gente tem alguma dúvida maior pelo que o cateterismo não está conseguindo elucidar completamente. E é uma tecnologia relativamente nova, mas tem uma utilidade, pode ter uma utilidade muito grande. E também uma coisa que o Diego falou, que o infarto ele pode ser causado por uma ruptura da placa, né? Que a placa de colesterol, ela eventualmente ela pode romper e expor o conteúdo, a gordura na circulação sanguínea. E tem outros casos que não, que acontece simplesmente uma ferida numa artéria. E a tomografia, ela pode diferenciar esses tipos de infarto de forma mais acurada. Doutor Diego, já que o senhor está quietinho aí, quais as 3 atitudes principais para evitar um AVC? Pergunta Ana Maria Alice. Se cuidar muito bem, né? Manejar bem os fatores de risco, ter um controle bom. Se o paciente for hipertenso, controlar bem a pressão. Se o paciente tiver uma dislipidemia, colesterol alto, usar medicação para controlar o colesterol. Manter uma atividade física regular, né? Uma atividade física, assim, pelo menos 30, 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana, fazer o coração bater mais rápido, né? Evitar o sobrepeso, controlar o diabetes, não fumar, tratar a depressão, tratar a ansiedade. Eu sacanei alguns ouvintes aqui. Não assistir o jogo do Inter. E aí os pessoal, eu sacanei os fumantes aqui, dizem assim, tio Júlio, quando é que tu vai caminhar? Eu caminho até a rádio todos os dias, lá, quase 1 quilômetro até a rádio. A Michele me diz assim, e os triglicerídeos? É difícil controlar esse negócio? Também é por medicação, né, doutores? O triglicerídeo, ele tem essas hipertrigliceridemias, né, genéticas, como a que tu tens, né, que não tem como controlar só com a alimentação. Né? A medicação é obrigatória. Porém, existem hipertrigliceridemias mais leves, né? O paciente com triglicerídeo de 350, 400, 500, né? Que abusa muito de álcool, que come muito derivados de farinha, né? Abusa do carboidrato, né? Gordinho, né? Que o paciente fazendo uma reeducação alimentar, diminuindo o peso, né? Mudando os hábitos de vida, às vezes baixa até a normalidade. Né? Isso acontece. Mandar um abraço para... Desculpa, doutor, interrompi. Doutor Luiz Carlos, quer mandar um abraço para Luiz Carlos Izô, a dona Orli Sebem, Valdir Abreu, Olida Berna. Teve um ouvinte aqui que perguntou sobre o vinho. Não tem um programa que não tenha alguém querendo uma desculpa para beber bastante vinho. Quanto que de vinho até onde o vinho é saudável e onde ele se torna problemático? Posso responder, meninos? Vai aí, Caramori. Eu acho que esse é um assunto complexo, Júlio, porque o álcool em todas as sociedades consegue trazer mais malefício do que benefício. Daí tu vai dizer, mas eu bebo vinho, o Caramori bebe vinho, né? O Alexandre supõe, o Diego também. Mas onde é que está o ponto de equilíbrio? Do ponto de vista médico, as evidências têm se acumulado sugerindo que não haja um ponto de equilíbrio. Esse ano passado, ou no início desse ano, a World Heart Federation, que é a maior instituição de cardiologia
a qual a Sociedade Brasileira, que todos nós fazemos parte, afiliado, emitiu uma nota dizendo que não há quantidade segura de álcool para ser consumida. Muitos lugares ainda indicam que pouco álcool talvez faça bem, né? Todo mundo vai dizer, mas meu avô morreu aos 90 anos tomando, né, um vinhozinho todos os dias. Pois é. Então, eu acho que isso ainda está um pouquinho aberto, mas a tendência a dizer é que o álcool tende a fazer mal. Não é que nem talvez o cigarro, que essa relação seja muito clara. Um cigarro já fez mal, 2 faz pior. Vinho e álcool parece que não tem quantidade segura, mas é uma relação um pouco mais tênue, e dados um pouquinho mais antigos mostravam que beber pouquinho fazia a pessoa viver mais. Isso está sendo desafiado pelas sociedades médicas atualmente. O cardiologista, diz o Valdir Abreu, o cardiologista que eu consultei ultimamente, recomendo que a rosuvastatina pode ser mais eficiente para dislipidemia. Dislipidemia, não sei o que é isso. São tipos diferentes de estatinas. O que importa é o nível do colesterol que ele obtiver, não é o agente que ele usar. Alguns têm alguns efeitos colaterais, né, doutor? Eu usava a rosuvastatina sozinha, me dava muita dor nas pernas, não conseguia dormir com dor nas pernas. Aí depois passei a usar a tal da rosuvastatina com mais baixa, mas com um pouquinho de ezetimiba, e aí acertou na veia, literalmente. Tu já pode botar um consultório de cardiologia, então. Eu vou só mostrar minha farmácia aqui em casa. A conduta foi perfeita. Tenho peso normal, não bebo, diz a Liamara. Não fumo. Alimentação bem regulada, com triglicerídeos e outros relacionados, sempre acima do normal. O que fazer? Aí pode ser genético, não, doutor? Genético. Acho que já foi bem discutido aí. Genética tem muito papel. E aí tem que ir para a medicação. Dependendo do nível, né, que for esse triglicerídeo, né, pode só se acompanhar, né? Agora, se for um nível exagerado, como o teu, assim, acima de 1.000, obviamente tem que tratar, né? Acima de 500 já se trata, mas isso depende dos outros. O paciente, pelo que ela descreve, ele não tem outros fatores de risco, se é jovem, né? Isso aí pode se acompanhar. Eu gostaria que os doutores avaliassem se é possível. Albenir Querubini pergunta: é mito ou verdade que o consumo dos seguintes produtos fazem bem ao coração para reduzir triglicerídeos? Vinho tinto, farinha de linhaça e azeite de oliva. O azeite de oliva é outro também que 3x4 aparece aí. Por causa do ômega 3, não sei o que mais. Quem se habilita? Dieta mediterrânea, posso dizer isso? Dieta mediterrânea. Júlio, eu acho que esses temas de alimentação são super relevantes, assim. Eu vou me meter no teu programa. Vou te sugerir 2 coisas. Uma que eu acho que tu não fez, que é falar sobre sono. A gente, né, já está adiantado, a gente não falou sobre isso. Fizemos sobre sono. Sono, mas deixa eu falar só um pouquinho sobre sono e doença cardiovascular. Esse ano também, a American Heart Association, o ano passado, desculpa, anunciou que uma dos pilares de redução de risco cardiovascular é dormir bem. Então, dormir bem tem vários efeitos. Um deles é diminuir a chance de infarto, diminuir a chance de AVC, com melhor controle de pressão. Então, todas essas coisas que a gente está falando, do colesterol, da pressão, se aplica ao sono também. Então, tem que dormir bem também. E médico é um ser que às vezes não dorme bem. Então, pessoal, vamos cuidar. Sabe quantas horas eu dormi bem, Júlio? Que eu dormi bem nesse estudo? 8 a 9 horas. Isso é uma eternidade. Eu preciso dormir no mínimo 8 horas, senão eu acordo cansado. Nós fizemos um programa sobre insônia, que tratou do sono, né? Obviamente, aqui até os doutores foram o doutor Cristiano Perim, pneumologista, o Humberto Moser Filho, neurologista, e a Luciane Garay, psicóloga, porque às vezes o sono é problemas psicológicos, problemas da alma. Sono e doença cardiovascular, Júlio. Sono da arritmia cardíaca, tem quantidade de coisa que não era reconhecido assim até há pouco tempo, né? Mais alguma pergunta? Nós estamos encaminhando já para o final, já passamos 4 minutos da hora. Mandem agora a última pergunta. Esse dormir bem pode ser induzido por Zolpidem, por exemplo? Aí tem que ter uma questão, o Caramori já comentou, né, que é a questão da apneia do sono, né, que é uma coisa bem prevalente, né, que é aquele cara que ronca muito de noite, se mexe de noite, não consegue dormir.
e a esposa ou o marido diz, geralmente é homem, né? Mas a esposa diz que para de respirar. Então, a apneia do sono é um fator de risco para a doença cardiovascular, ela aumenta a pressão, ela pode dar arritmia, e para esses pacientes que têm apneia do sono é contraindicado o uso desse tipo de medicação. Então, é importante, uma coisa que pode sugerir o diagnóstico de apneia do sono, quando o paciente não relata nenhum sintoma, ou o cônjuge não relata, é o aumento da pressão noturna, né? A gente faz um mapa, e aí vem que a pressão de noite está mais alta e tal, e aí a gente faz uma polissonografia e aparece a apneia do sono. Então, nesse tipo de situação, não se pode usar o Zolpidem. Ninguém falou sobre o tal do azeite de oliva, né? Mas... Eu falei através da dieta mediterrânea, Júlio. A dieta mediterrânea, né, que tem estudos mostrando que ela previne doença cardiovascular, um dos pilares é o vinho, o azeite de oliva, peixes e um conteúdo alto de fibras, vegetais e frutas, que é uma dieta saudável, basicamente. Eu adoro a dieta mediterrânea, especialmente quando eu estou na Côte d'Azur. Especialmente quando está no Mediterrâneo. Tu adora mais o Mediterrâneo. Na Riviera Francesa ali é maravilhoso. Tu te sente melhor comendo ela in natura, exatamente no local onde ela foi feita. Aí que tem o benefício. Em Cannes, ali, Nícia, meu coração fica leve. Obrigado. Mais alguma pergunta? Se não, o tio Júlio está encerrando. Quero agradecer e agradecer ao doutor Diego Bento. Suas considerações finais, doutor Diego Bento. Não, agradecer aí a companhia de vocês para esse bate-papo gostoso. Acho que esse assunto é inesgotável, assim, né? A gente podia ficar mais um tempo aqui falando sobre coisas diferentes, mas eu acho que o principal, assim, foi bem focado. E deixar o último recado, que amanhã tem jogo do Inter e River Plate, né? E já tem sofre mais? Quem sofre mais? O torcedor ou o secador? O secador. Mas, não, agora, falando algo relativo ao nosso tema, né, já tem estudos que mostram que em jogos importantes, assim, torcedores fanáticos têm até 3 vezes mais de chance de ter infarto. Né? Então, se cuidem. Nós já vimos, né, doutor, nas arquibancadas do Beira-Rio, pessoas morrerem de um infarto. Mas eu tô rouco assim de tanto gritar gol do Flamengo semana passada. Obrigado, doutor Paulo Caramori, e suas considerações finais. Bom, Júlio, primeiro, parabéns de novo pela iniciativa, né? Apesar da gente parecer que está puxando a brasa para o cardiologista, feliz ou infelizmente, a maior causa de mortalidade da nossa sociedade é doença cardiológica, ou infarto, ou AVC, como sendo os principais vetores dessa mortalidade. Para os teus ouvintes, para ti mesmo e para nós 3 aqui, médicos, o que a gente tem que fazer para não morrer? Fazer tudo certinho, não fumar, beber pouco ou não beber, dormir direito, emagrecer, manter atividade física, todas essas coisas que a gente sempre fala aí no seu médico, colesterol, pressão, glicose. E, como a gente falou várias vezes aqui, desenvolvendo sintomas, considera que aquilo pode ser um incêndio. Use seu bom senso, para não ir todo mundo para emergência hoje de noite, né, com gases, mas havendo instabilidade, notando que o que a gente tinha mudou, os sintomas são diferentes, a pessoa não está se sentindo bem, procure atendimento o mais rápido possível, porque isso faz toda a diferença para poder usar essa tecnologia que a gente tem nos hospitais aqui do estado, que vão lá e consertam as coronárias das pessoas. Para que a gente possa fazer isso, é importante que a pessoa chegue cedo, porque se chegar depois do incêndio, né, não adianta chamar os bombeiros daqui a 6 horas. Então tem que ser rápido também, para que o hospital possa rapidamente atender e trazer a solução para o paciente. Obrigado, doutor Caramori. Tem um amigão meu, médico, eu só não vou falar o nome dele, todo mundo conhece ele, mas fuma que nem um morcego. E essa do fumar o morcego, uma vez entrou um morcego numa empresa que eu tinha, e um amigo meu que estava lá disse, pai, vou testar. Pegou um cigarro, botou na boca do morcego, o morcego... Ele fumou quase mais da metade do cigarro e ele não sabe tragar, né? Morreu. Obrigado, doutor. Mas era sem filtro o cigarro, foi por isso. Não, é com filtro. Ele fumou Hollywood, metade do Hollywood. Obrigado, doutor Alexandre. Suas considerações finais. Não, eu vou falar rapidinho de 2 temas que a gente não teve a oportunidade de falar, assim, só dar uma frase, até pela extensão do assunto, que é o infarto em pacientes jovens. A gente teve a oportunidade de fazer um estudo lá no Instituto, lá com a nossa
população lá de pacientes, e viu que esses pacientes com menos de 45 anos que infartam, que é em torno de 5 a 10% dos pacientes que infartam, para vocês terem uma ideia, a taxa de fumo desses pacientes é 70% dos pacientes fumavam, enquanto que no infarto em geral é em torno de 25%. A propósito... Pois não, desculpa. Não, pode falar. A propósito, vem aumentando, é porque vem mais notícias agora ou vem aumentando depois do Covid o número de eventos cardíacos em jovens? Isso é a segunda coisa que eu ia falar, que é só para complementar o paciente jovem, além do tabagismo, em torno de 20% era usuário de cocaína. Então a gente teve até um rapaz de 20 anos de idade com infarto, teve que botar stent, um caso bem dramático, assim, conseguiu ficar bem, mas... e a outra situação é o Covid. A gente tem também um estudo, que é uma colaboração internacional com mais de 100 hospitais ao redor do mundo, que nós participamos, e a gente viu que na pandemia do Covid os pacientes chegavam bem depois do que era o recomendado que a gente vê hoje, e numa situação bem pior, e fora que vários tinham Covid, né? O Covid tem uma associação com trombose, então nesses pacientes realmente o risco do infarto, a mortalidade aumentou bastante. Agora o que a gente está vendo é a pandemia do pós-Covid, que é aquele paciente que ficou 2, 3 anos em casa, não quis sair, não quis ir no médico, não fez exercício e engordou e está com os fatores de risco, como a gente falou bastante aqui, descontrolado, e a gente tem visto casos mais graves e mais frequentes, muito provavelmente em função dessa perda aí de cuidado, de atendimento médico que aconteceu, infelizmente, pela pandemia. Não vou nem falar em vacina, porque senão dá outro programa e aí é muita polêmica para hoje. O Philippe Jorge Glu, dando parabéns pelo programa. O Jair Régio, gostou da história do morcego. Rir também é um bom remédio, já dizia as seleções Riderdais. Você tem que rir, descontrair um pouco, senão fica muito tenso e isso reflete em alguma parte do seu corpo. Fiquem com Deus, um beijo do tio Júlio. Tchau! Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado, Júlio. Obrigado, Valeu, pessoal. obrigado.